Então, um dos textos que nós temos para hoje é aquele de aceitação de TI, entendendo as palavras que a gente usa para discutir o que muitas vezes a literatura chama de aceitação, mas às vezes também chama de adoção, e há autores que usam ainda outros termos além desses, né? A gente começou a discutir isso aí na semana passada e eu falei para vocês que se a gente pensar já nas origens do português, aqui no latim, de onde vieram esses termos para o português e também para o inglês, a gente vai perceber que as palavras adoção ou adoption, né, até em inglês aparece melhor porque o português já perdeu aquele pezinho mudo do adopção, né? Vem da palavra optar. Então alguém vai fazer uma adoção de um sistema. Em geral, quem faz a adoção de um sistema numa organização é o chefe, né? O chefe é quem escolhe. Optar significa ter opções, ter escolhas, e quem escolhe é o chefe, aquele que ou escolhe comprar um produto e não outro, ou escolhe desenvolver um produto com determinadas características e não outras características. Tá? Aos usuários, em geral, cabe aceitar, né? Então notem que existe uma diferença entre adoption e acceptance. Mas quando a gente vai na literatura de sistemas de informação, e principalmente talvez porque em algum momento lá nas décadas, principalmente na década de 80, a adoção e aceitação ocorriam em grande parte pelo próprio usuário, né? A gente faz uma confusão tremenda entre esses termos, que eu acho que leva também a tornar mais difícil a discussão inclusive sobre o uso de tecnologia da informação, tá? Porque o próprio uso depende de como um determinado sistema foi adotado, como que ele foi escolhido, com que objetivos, né? Quem se envolveu nessa escolha, né? Quais eram os interesses envolvidos, e depois como que ele foi aceito, né? A palavra aceitação também tem uma carga forte assim de imediatismo, né? A gente tem uma tendência a pensar em aceitação, ou aceita ou não aceita. Imediatismo como algo pontual que acontece num determinado momento no tempo, e ao mesmo tempo algo meio binário, né? Ou aceita de uma forma entusiasmada ou rejeita totalmente. E na verdade não é isso que acontece na prática empresarial, né? Mesmo usuários que não podem optar, não podem adotar, não podem escolher, ao aceitar, ainda aceitam com diferentes níveis ou diferentes graduações aí de entusiasmo, de adesão e assim por diante, né? Então, a princípio, a gente vê esses termos e acha que eles precisam ser um pouco melhor discutidos, né? A literatura fala também em apropriação de TI. Tá? Apropriação é um termo que, sem dúvida nenhuma, já transfere ao usuário um pouco mais de poder, porque apropriar-se de algo é uma tarefa do indivíduo, né? Ou do indivíduo ou do grupo, mas enfim, é uma tarefa daquele que, de outra forma, quando é só o aceitar, é algo que parece ser mais passivo, né? Você tem pouco a fazer, mas o apropriar-se já dá uma ideia de que você pode usar aquilo do jeito como foi planejado pelo desenvolvedor ou pelo comprador, enfim, ou que você pode usar eventualmente de uma forma diferente. Então, alguns autores falam em apropriação de TI. Em geral, são aqueles que veem o uso de tecnologia já pensando em várias perspectivas. Não pensa só como se houvesse uma perspectiva única, como acontece em muitos casos. Tá? Em muitos casos se tem uma perspectiva única porque supõe-se que um sistema, se ele foi adotado por alguém, é porque ele é bom para a organização. E portanto que ele vai ser aceito pelas pessoas, ou deveria ser aceito, e a gente trata a própria resistência à implantação daquele sistema como sendo eventualmente algo negativo. Tá? Mas notem que essa perspectiva é uma perspectiva muito primitiva. Você imaginar que só existem que todos os interesses relacionados a um sistema estão sempre alinhados, né? Que os interesses do chefe e dos funcionários são exatamente os mesmos,
que os interesses do dono e do chefe, que é, de repente, do gerente, que foi colocado lá pelo dono, são os mesmos. Nada disso é, na prática, dessa forma, né? Sempre existem desalinhamentos entre os interesses dos diversos envolvidos. E existem também, simplesmente, diferenças de percepção, tá? Alguém olha para um sistema e diz, puxa, isso aqui, como vocês viram na aula anterior, isso aqui eu percebo como sendo útil, vai tornar é útil porque torna o meu trabalho mais eficiente, e eu percebo isso como sendo fácil, né? Eu vou conseguir usar isso aqui sem grande esforço, que eram lá as duas caixinhas iniciais daqueles modelos do TAN e do TAUT, né? Outra pessoa pode olhar exatamente para o mesmo sistema, ou um outro grupo de pessoas, e perceber diferente, né? Por isso que eu disse para vocês, se tinha algo de muito útil em a gente pensar naqueles modelinhos, mesmo nos que fazem confusão entre o que é adoção e o que é aceitação, é que eles todos nos fazem já perceber que, para que o usuário faça um uso mais intenso de um sistema, e talvez mais alinhado com o que pensava o desenvolvedor, ou aquele que comprou, que adotou o sistema, ele precisa perceber aquele sistema como útil e como fácil de usar, né? Quando a gente vai falar, então, em apropriação, a gente leva em conta o fato de que nem todo mundo vai achar útil e fácil de usar, nem todo mundo vai ter objetivos alinhados com os objetivos daqueles que desenvolveram aquele sistema e que colocaram no sistema o que muitas vezes se chama de o espírito do sistema, que colocaram no sistema aquelas amarras que, de certa forma, deveriam levar os usuários a usá-lo de uma forma específica, tá? O usuário não quer ser amarrado em muitos casos, ou pelo menos ele não quer ser amarrado pelas amarras que outro definiu, né? Então, eu acho que discutir esse processo de envolvimento do usuário com o sistema, falando em apropriação, já atribui ao usuário ou ao grupo de usuários um pouco mais de poder do que quando a gente fala só em aceitação, e sem dúvida nenhuma falar em adoção em muitos casos não funciona. De novo, para voltar lá nos motivos da confusão original, pelo menos da forma como eu percebo, é porque mesmo quando lá na década de 80 alguém era convidado pelo chefe a começar a usar um sistema, né? Nem o chefe sabia direito se aquilo ali era o caminho correto. Claro, parecia que os computadores estavam entrando nas empresas e parecia que eles vinham para tornar as atividades, para tornar mais eficiente o trabalho. Então era do interesse do chefe que os seus funcionários usassem, mas ao mesmo tempo ele estava escolhendo funcionários mais propensos, que estavam mais dispostos a lidar com essas novas tecnologias. Então o usuário que ele tinha que aceitar o sistema, mas ele ao mesmo tempo ele estava quase que adotando junto, né? O chefe perguntava para as pessoas, você quer trabalhar com computador ou você prefere continuar trabalhando da forma como se trabalhava antes? Ou o chefe trazia para dentro da repartição ou da empresa um computador e dizia, olha, vejam o que vocês conseguem fazer com isso, e deixava na mão dos usuários, daqueles usuários que fossem mais, digamos assim, tecnologicamente orientados, o desafio de fazer algum uso daquilo, tá? Então é por isso que houve lá no início, pelo menos é a minha leitura disso, é por isso que a gente falava em aceitação e adoção como sendo mais ou menos a mesma coisa, tá? Hoje acho que tem que ficar claro para a gente que quem opta não é quem usa, quem aceita, e que essa aceitação também não é binária, ela não acontece só num momento inicial, a gente vai passando por estágios distintos de aceitação à medida que a gente vai percebendo a forma como os sistemas interferem na nossa rotina, no nosso nível de controle sobre as nossas próprias atividades, no nível de poder que nós temos sobre o processo e assim por diante. E aí nós propusemos nesse artigo especificamente o uso de duas outras palavras que vão aparecer lá no modelinho, lá nas últimas páginas, um modelinho que diz assim, olha, as pessoas podem, ou a forma como elas podem lidar com tecnologia pode ir desde um extremo em que elas abraçam um sistema, que é o que a gente chamou lá de embracements,
E quando elas abraçam o sistema, significa que elas têm uma propensão muito favorável a utilizar, elas estão entusiasmadas com o sistema, e quando a gente está entusiasmado com o sistema, a gente passa por cima de algumas dificuldades, releva algumas dificuldades para fazer com que, para garantir que aquilo funcione, né? Então, nós vamos ter usuários que vão aceitar um sistema que lhes é proporcionado com esse tipo de atitude, uma atitude de abraçar o sistema. E nós vamos ter um outro tipo de usuário, um outro perfil de usuário, que vai, nós quando propusemos esse artigo, originalmente o termo, bom, escreveu isso aqui em inglês e na briga aí com palavras até num outro idioma, a gente usou lá um termo grappling, que depois os próprios revisores do Congresso disseram, olha, esse termo ficou meio forte, talvez vocês devessem escolher um outro termo, mas basicamente o que a gente estava querendo falar aqui é numa relutância. Nós vamos ter usuários que vão aceitar o sistema em certo grau porque faz bem para a saúde deles, né, digamos assim. Não é legal você rejeitar um sistema que o chefe comprou, tá? Não é legal você se opor frontalmente a um sistema que a empresa adotou. Mas ao mesmo tempo você não está movido por aquele entusiasmo dos que estão abraçando o sistema, você está relutante. E esse relutante tem sempre, do mesmo jeito que o que abraça está sempre propenso a ver meio copo cheio, né? Mesmo quando a outra metade do copo está vazia, o relutante está sempre vendo o meio copo vazio antes. Percebe? Um tem uma atitude positiva e otimista com relação ao sistema, e o outro tem uma atitude pessimista, negativa com relação ao sistema. E é claro que essa atitude vai de alguma forma interferir no que essas pessoas vão fazer com esses sistemas. Mas nesse modelinho que a gente propõe, a gente ainda diz que nem sempre aqueles que estão entusiasmados e abraçam o sistema, eles não vão estar o tempo todo entusiasmados. Vai haver momentos em que eles, até porque a aceitação de um sistema não é pontual, ela vai acontecendo aos poucos e ao longo do tempo, e de acordo com a forma como a nossa percepção sobre o sistema muda à medida que muda o nosso nível de conhecimento, muda o nível de controle sobre nossas atividades, muda uma série de outros fatores ambientais. Quem abraça pode, em determinados momentos, se tornar relutante, e quem é relutante pode, em determinados momentos, perceber e ter também seus momentos de euforia com o sistema. Por isso que ele tentou fazer aquele desenhinho ali no meio, como sendo um desenho de a forma como as pessoas vão se envolvendo e vão se adaptando ao sistema e também adaptando o sistema, vai acontecendo sempre dentro desse, a gente colocou aí quase como se fosse uma taça, né? Mas é dentro desse, ou um liquidificador, alguma coisa aí em que as pessoas estão a cada momento agindo de uma forma distinta e percebendo o sistema de uma forma distinta à medida que elas vão utilizando esse sistema, tá? Então, nós não fomos muito ambiciosos com esse texto, senão por, de certa forma, tentar dar um puxão de orelha nos papas da nossa área, aí, né, que fizeram a confusão entre os nomes dos termos. Mas, convenhamos, uma confusão plenamente aceitável, considerando o momento histórico em que se começou a discutir a adoção e aceitação de TI. A gente não acha que seja razoável a gente continuar com a confusão, e por isso a gente tentou colocar um pouquinho de ordem na casa. É claro que sempre brasileiros querendo colocar a ordem na casa dos gringos lá, a gente nem dão pra gente a atenção que a gente gostaria de ter. Mas de qualquer forma foi a nossa tentativa com esse texto. Lá no Moodle, eu não sei se o nosso Moodle hoje vai estar funcionando direito, o dia inteiro passou aí meio vagalume, entrando e saindo, mas no Moodle a gente tinha colocado uma série de questões sobre esse texto, e eu acho que vocês já tinham trabalhado na maioria delas. Vamos dar uma olhada lá.